Muitos brasileiros seguem estarrecidos com a série de tragédias ocorridas no país. As investigações de muitas delas ainda estão em curso. Algumas já apontaram irregularidades e os responsáveis até sinalizaram com medidas para evitar novas mortes. Isso sugere que há indícios de que era possível evitar. E o Hoje em Dia foi conversar com especialistas para saber como perceber situações que não oferecem segurança. É o que você vai ver agora na reportagem da Ana Paula Neves. Rio de Janeiro, fevereiro de 2019. Centro de treinamento do Flamengo. O alojamento dos atletas da categoria de base nem constava no projeto do clube. Um incêndio, no dia 8 deste mês, pôs fim à vida de 10 adolescentes que dormiam no alojamento improvisado em containers. Era possível evitar essa tragédia? Minas Gerais, janeiro deste ano. Barragem do Córrego do Feijão, área controlada pela mineradora Vale. De repente, o chão é engolido. Uma enxurrada de lama arrasta carros, trem, imóveis, animais, pessoas. E essa tragédia poderia ter sido evitada? Por que a sirene não tocou? Eu comecei a ficar muito chocada com o depoimento daquele engenheiro que foi solto, quando perguntaram para ele o que ele diria para o filho dele, quando ele soube dos relatórios, que ele telefonaria para o filho dele e mandaria o filho dele evacuar. Ouvimos especialistas em diversas áreas. O engenheiro de risco Gerardo Portela. A gente precisa melhorar a percepção das pessoas e ter como valor segurança em primeiro lugar. Assim a gente vai ter aquela tão almejada cultura de segurança forte em todos os níveis, desde você em sua casa, aquele gestor que toma decisões nas grandes, médias e pequenas empresas e principalmente as autoridades que são responsáveis pelas grandes operações de prevenção e de resposta à emergência. Conversamos com Davi Tangerino, professor de Direito Penal. O Brasil é um país marcadamente patrimonialista. O que isso quer dizer? Em que nós temos dificuldade, né, ou não queremos enxergar os limites entre o público e o privado. Os nossos agentes públicos e mesmo os agentes privados acham que o Estado são propriedade dele. Então isso vem de exemplos desde o tipo, travou o processo um órgão tal, vou ligar para o meu primo. Então isso é típico do Brasil, quando a gente traz as relações pessoais para as coisas públicas. E quando isso vai se avolumando e penetrando na lógica, o deputado acha que ele pode dispor do seu poder de criar lei privadamente. O juiz acha que ele pode decidir conforme a cabeça dele. Falamos com o antropólogo Fred Lúcio. Você tem uma série de ações do Estado que liberam obras sem fiscalização, que negligenciam fiscalização, que aceleram processos de investigação socioambiental e que vão acelerando em nome de um suposto desenvolvimento, mas na verdade é em nome de ganhos de algumas corporações, de algumas empresas e evidentemente dos agentes públicos que estão por trás disso. Isso tudo acontecendo em detrimento da população. A gente vê isso na esfera da saúde, a gente vê isso na esfera da segurança e a gente está vendo isso agora na esfera da infraestrutura, das construções. O Hoje em Dia convida os telespectadores a uma reflexão. Por que no Brasil existe o hábito irresponsável de desconsiderar o perigo? Rio Grande do Sul, ano 2013. Fogo na Boate Kiss. O incêndio matou 242 pessoas, feriu outras 680. Mais de 20 irregularidades foram descobertas após a tragédia. Superlotação, falha no extintor, uma única e estreita porta de saída controlada por seguranças, falta de fiscalização.
As vidas perdidas, a tristeza das famílias, nada disso é recuperável. Mas será que alguma lição foi aprendida? Após o incêndio na Boate Kiss, a Prefeitura de São Paulo e o Corpo de Bombeiros fizeram uma operação que resultou em 35 interdições. O Congresso discute normas para evitar tragédias como a da Boate Kiss. Desde a tragédia na Boate Kiss, o número de projetos de prevenção a incêndio assinados por engenheiros registrados no CREA aumentou em 230%. As normas de segurança em casas noturnas ficaram mais rígidas em todo o país. Mas e os culpados? Foram responsabilizados? Após 6 anos, o processo ainda corre na Justiça. Largo do Paissandu, centro de São Paulo, maio do ano passado. Um prédio de 24 andares desaba durante um incêndio. O edifício, que pertence à União, já foi sede da Polícia Federal, estava cedido à Prefeitura de São Paulo. Se tornou alvo de seguidas invasões desde o ano 2000. Era o endereço de mais de 300 pessoas sem teto que ocupavam o prédio sem qualquer impedimento de órgãos competentes. 7 pessoas morreram. Existe uma pesquisadora americana que fez um artigo interessantíssimo mostrando como em países mais corruptos as pessoas morrem mais por desabamento de prédio. Onde é que uma coisa se relaciona com a outra, né? Geralmente o prédio desaba por problemas climáticos. E ela consegue trabalhar a hipótese de que a fiscalização demandaria mais tecnologia, mais investimento, mas os países corruptos existem mais pressões e os prédios caem mais. Minas Gerais, ano de 2015. O rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, devastou o distrito de Bento Rodrigues e atingiu o Rio Doce. 19 pessoas morreram. A barragem pertencia à Samarco, controlada pela Vale. 26 meses. Esse foi o tempo que a Vale e os órgãos fiscalizadores tiveram para corrigir erros e evitar outras mortes. Mas... Direto de Brumadinho, a nossa equipe está lá, presente na região metropolitana de Belo Horizonte, onde uma barragem se rompeu. Isso mostra que lições do primeiro acidente não foram aprendidas para evitar o segundo. Há uma série de indicativos de que equipamentos de monitoramento falharam, questões relacionadas a recomendações de segurança que foram feitas por especialistas não foram priorizadas. Tudo isso junto causou aquela tragédia que poderia ser plenamente evitada, porque havia indicativos disso, especialistas alertando e ainda por cima o histórico e a investigação do acidente anterior. Nem todos os atingidos foram indenizados e ninguém foi culpado pela justiça. O processo de Mariana ainda está em andamento. Helena é mãe do Luiz e da Camila. Os dois morreram após o rompimento da barragem de Brumadinho. A vida humana do próximo, para quem tem muito dinheiro, não vale nada. Era uma viagem para celebrar a vida. A esposa do Luiz estava grávida do primeiro filho do casal. Eles moravam na Austrália e vieram para o Brasil contar a novidade à família. Luiz e a esposa viajaram com o pai e a madrasta dele, além da irmã, para Minas Gerais. Ficaram hospedados na pousada que acabou destruída pela lama de rejeitos. Todos morreram. Dona Helena e o marido, Wagner, estão devastados. Para nós agora o momento assim, é de tristeza, choro e de vivenciar esse luto, essa dor. Apesar da tristeza, o sentimento é de revolta também, indignação. Por que esses sensores não funcionaram adequadamente? Ou se funcionaram, não foram considerados? Porque pelo jeito eles funcionaram, mas não foram considerados. Por que não foram levadas em conta as informações desses sensores? Que tipo de tecnologia uma empresa daquele porte usa que não funciona? Alguma coisa está errada.
em menos de 3 minutos, até 5 minutos, qualquer um deles que estavam na pousada, eles estariam num ponto seguro, num ponto alto, né, de saída da pousada. Daria tempo. Onde é que ficava essa sirene? Quem que tem que tocar essa sirene? Ela é automática? É alguém que tem que apertar um botão para essa sirene tocar? É alguém que visualmente acompanha as imagens e decide? Que pessoa é essa? No caso de Brumadinho, as investigações ainda estão em fase inicial. De concreto mesmo, a Vale anunciou um plano de ação para acabar com o modelo de barragem a montante, igual a de Brumadinho e de Mariana. Pode ser que a lei mereça reparos, mas certamente o trato público com esses problemas precisa ser mais bem cuidado. De que adianta uma multa de 100 milhões se eu sei que se eu fizer lobby com os setores corretos, eu vou receber um perdão? Após o incêndio seguido de morte no centro de treinamento do Flamengo, clubes de futebol de São Paulo e do Rio de Janeiro receberam a visita de fiscais. Irregularidades foram encontradas e, pelo menos nesses casos, o tempo conta a favor da vida. Eu não preciso ter a minha casa alagada para imaginar que eu jogar o lixo na rua vai entupir um bueiro que vai provocar uma enchente. Isso é ausente. Quando eu verbalizo dessa maneira, eu jamais pensei que pudesse ser comigo mesmo, o que eu estou indicando implicitamente? Eu só penso no meu umbigo. Autoridades precisam fazer o que se espera para garantir a segurança da população. E o povo, hein? Nós também temos o que aprender. No Brasil, nós precisamos desenvolver o conhecimento mediano das pessoas sobre riscos. Nós queremos ser primeiro mundo, ter os benefícios do primeiro mundo, do que nós chamamos de primeiro mundo, mas nós não queremos pagar o preço que isso custa. O preço da cidadania, o preço de seguir regras, o preço de pensar na coletividade, de pensar nas consequências dos nossos atos. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.